como é que você analisa os impactos que essa tecnologia vai ter sobre o trabalho, o que você faz com esses impactos, como é que você lida com nessa nova operação que você tem na sua empresa. E aí, dentro do doutorado, né, eu tive a oportunidade de ajudar o professor Jano Moreira de Souza, que é diretor do Laboratório do Futuro, a fundar o laboratório, onde eu coordeno desde 2016 a linha de futuro do trabalho. E aí eu tive a oportunidade de fazer diversas pesquisas sobre o tema, de fazer palestras, de dar entrevistas. Então, foi uma oportunidade muito interessante que eu tive dentro do doutorado. E aí, por fim, fechando aqui a minha história aqui sobre pessoal, né, e sobre o trabalho também, eu fundei a Labore no final do ano passado, que é uma startup que a gente considera assim, o primeiro spin-off, né, do Laboratório do Futuro, e lida diretamente com questões do futuro do trabalho, do ponto de vista sempre da possibilidade de desenvolver sistemas e de metodologias que auxiliem justamente as pessoas a entenderem mais sobre o mercado de trabalho e sobre o futuro do trabalho de novas tecnologias. Então, isso é brevemente assim a história, né, que eu posso contar. Eu quis, de certa forma, trazer essa apresentação pessoal e também trazer essa minha apresentação sobre o tema, né, como é que eu venho refletindo sobre o tema ao longo dos anos. Então, essa era a ideia que eu queria passar, Joedi. Então, tem um espaço aqui para você passar todas as suas ideias. Aqui eu já vou, o pessoal está chegando, tem aqui o Marco Magalhães, o Marco Felipe Magalhães, que você conhece, o Marco, também professor. Tem a Márcia Azevedo, lá da minha cidade, Conceição de Macabu. Tem a Mônica Simas, professora também, aqui da área acadêmica também, a Mônica. Tem o Luiz Carlos Tosta, a Olívia Oliveira, que foi minha colega de mestrado. Enfim, o pessoal está chegando aqui, tá bom, porque a gente está esquentando aqui um pouco o nosso. Eu vou começar o aquecimento, né? Como é que você, nos seus estudos, tem visto qual será o futuro do trabalho? O que você já chegou? Eu sei que um doutorado você tem que pesquisar profundamente aquele assunto. A gente até brinca que estou orientando aí alguns doutorandos e a gente brinca que ele é um solitário. Ele é o único cara que está mergulhado sobre aquele assunto, porque exige uma pesquisa profunda sobre o tema. Então, você que está mergulhado nesse assunto, como será o futuro do trabalho? E aí, até fazendo uma brincadeira, como será o futuro do trabalho e como será o trabalho do futuro? Tá certo. Bom, olhando para o contexto, né, do futuro do trabalho, a gente tem uma série de discussões que têm ocorrido e que têm trazido algumas oportunidades para a gente entender o que vai acontecer, né? São tendências que a gente observa e que a gente pode projetar para o futuro. Eu vou falar primeiro dessas tendências gerais e depois a gente pode comentar algumas questões do trabalho do futuro em si, né, que a gente pode entrar depois. Então, a primeira delas, e é um tema que eu costumo pesquisar bastante, né, é um tema que eu já escrevi alguns artigos sobre ele, é a questão do aumento da automação. A gente vem de diversas revoluções industriais, né, e a gente entra aí nos últimos anos na quarta revolução industrial, onde a gente tem uma série de tecnologias que possibilitam novas formas de trabalhar. E aí a gente tem como principais tecnologias a questão da inteligência artificial, a gente tem a robótica, a gente tem a internet das coisas, então biotecnologia, então tem uma série de tecnologias que dentro dessa quarta revolução industrial, a principal questão, elas não são criadas agora, né? Elas já existem há algum tempo, mas a principal questão é que elas cada vez mais são integradas à produção. E isso permite integradas à produção e integradas umas às outras, né? Essa aplicação combinada de inteligência artificial com robótica, com IoT, isso tudo misturado, isso cria um novo conjunto de possibilidades. E aí a gente tem como um principal estudo na área, né, o do Frey Osborne, lá de Oxford, em que eles fizeram um estudo onde eles mostraram que 47% dos trabalhos nos Estados Unidos poderiam ser automatizados, né?
E a gente trouxe para o Brasil esse estudo e encontrou um valor de 60% dos trabalhos no país com alta probabilidade de automação. Então, isso mostra assim, uma oportunidade imensa, né, para a gente aplicar novas tecnologias. Então, essa assim, uma primeira tendência, uma das que eu mais estudo, né? Uma segunda, eu acho que é a questão do crescimento de novas formas de emprego, né? Quando a gente fala do trabalho, existem novas formas alternativas de emprego, que é o nome que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, dá, né? Então, essas novas formas alternativas de emprego, elas fogem do padrão. O que é o padrão de emprego? É o full time, né? Que você trabalha 8, 9 horas por dia, né? Contratualmente. Ele não tem, vamos dizer, não tem um fim definido, né? Você está contratado, parte de um relacionamento entre duas partes, o empregado e o empregador. Então, todas essas novas formas, de alguma maneira, elas quebram esse tradicional, né? Então, a gente vê trabalhos que não são full-time, são part-time, trabalhos que a gente chama até de 0 horas, porque você não tem nada garantido, você tem que conseguir alguma atividade. A gente tem relações entre 3 ou 4 partes, a questão da terceirização ou questão de novas plataformas onde não sabe nem quem é o empregador. Então, a gente tem uma série de novas formas de emprego que vem também de novos modelos de negócio, em parte, né? Então, a gente tem isso como uma nova possibilidade, uma nova tendência para o futuro também. E aí, como a gente fala futuro do trabalho é uma coisa ampla, uma terceira questão que a gente vê muito, né, é a mudança da educação, a revolução da educação. Então, a educação, ela, desde sempre, né, ela vem sendo colocado que ela é necessário que ela seja modificada. A gente vê nesse momento infeliz, né, da pandemia, uma aceleração dessa mudança e também dessas outras tendências que eu falei antes. E a educação, ela precisa mudar, quando a gente olha para o futuro do trabalho para a educação, precisa mudar para acompanhar essas mudanças no emprego, né, e absorver as novas tecnologias que estão surgindo. Então, quando a gente olha para essa revolução, o que é essa revolução? Como é que as novas habilidades que são exigidas pelo mundo do trabalho podem ser integradas à educação, e aí desde o ensino básico até, principalmente, né, o ensino superior que vai formar aquele profissional. Como é que, por outro lado, como é que a tecnologia que a gente está falando antes, né, como é que essa automação, como é que essas novas tecnologias podem ser integradas à educação de forma a trazer uma experiência melhor para o aluno, né, e não pior do que aquela que ele tinha anteriormente. Então, essas são questões que se coloca para a revolução da educação. Uma quarta que a gente costuma comentar e está nos nossos relatórios é a questão do aumento da igualdade de gênero, né? A gente tem avanços feitos nesse sentido e se espera, apesar de demorar, uma expectativa aí do Fórum Econômico Mundial de isso levar ainda mais ou menos 100 anos para a gente chegar à igualdade de gênero no mundo, a gente tem lentamente avançado nesse sentido, né? Então, isso é um avanço que a gente coloca e isso, claro, muda o mundo do trabalho de forma imensa, né? E aí, por fim, para fechar, a gente tem a questão da reinvenção dos movimentos trabalhistas, né? A gente tem o sindicato, que foi extremamente importante na história do trabalho, e o mundo do trabalho mudando dessa forma. A gente pode olhar para casos como casos do Uber, casos do 99, a gente viu recentemente aí o break dos motoristas. A gente tem novas formas das pessoas, dos trabalhadores se organizarem, e isso muda de novo o que a gente vê do mundo do trabalho. Então, tudo isso está muito integrado. Isso daqui eu estou comentando, a gente viu essas tendências todas dentro do nosso estudo do Trabalhando em 2050, do Laboratório do Futuro. E tem muitas outras coisas. A gente tem a questão do aumento da desigualdade econômica, demonstrada em estudos aí, principalmente do economista Piketty, né? A gente tem um avanço da economia do conhecimento, ou seja, mais atividades que exijam um conhecimento das pessoas no sentido de ter um ensino mais exigente, ter uma necessidade maior, né, dessas pessoas terem uma formação melhor e uma contínua formação ao longo da vida. E tem novas políticas de bem-estar social, que é uma discussão imensa que a gente está tendo agora. E outra coisa que a gente tem é envelhecimento populacional. Então, assim, isso tudo compõe esse futuro do trabalho, né, Juedi? Então, só para fechar, né, eu estou falando bastante, mas essas são 5 tendências só que eu comentei, mas tem muita coisa que muda esse mundo do trabalho que a gente está falando. Eu vou estar num congresso,
encontro dos administradores, organizado pelo Conselho de Administração do Maranhão, na sexta-feira, às 14 horas, falando sobre o papel da educação corporativa nesse novo mundo. É uma coisa que eu tenho estudado bastante. E uma das preocupações que se tem, eu tenho um estudo, a educação, as quatro vertentes da educação. Qual é o papel da educação? Eu, por exemplo, você já é de uma era diferente, mas eu, quando fui para a universidade, eu fui aprender a fazer, né? E hoje o papel da educação não é mais aprender a fazer. Hoje esse é o grande nosso desafio enquanto professores. Hoje o nosso grande papel é ensinar a aprender, porque os conhecimentos tornaram-se descartáveis. Então você aprende, quando você aprende a resposta, muda a pergunta, né? A gente vive num mundo que aprende a resposta, muda a pergunta. Então, como é que a gente consegue então mudar esse papel da universidade? Não só a universidade, mas as empresas também, a educação corporativa também tem esse papel de você, além de ensinar a fazer, ter o compromisso de ensinar a aprender. Como é que você está vendo esse papel aí no futuro do trabalho? Certamente esse é um tema assim, extremamente importante, né? Eu divido em duas partes. Eu acho que a gente, quando você fez a pergunta, né, eu já vi essa divisão da graduação, do ensino superior, né, vamos dizer assim, que aí está a cargo das instituições de ensino superior mesmo, e do outro lado daquela requalificação, retreinamento que as empresas são capazes de dar e que precisam realmente, cada vez mais, serem capazes de fazer isso, né? Então, eu vejo esse ensino do aprender a fazer, ele migrando muito para dentro das empresas, né? Então, como é que as empresas ajudam um trabalhador a lidar com uma nova tecnologia? Então, vamos implantar aqui uma nova tecnologia, como é que esse trabalhador lida com ela? Isso não vai vir da universidade, porque você passou ali 4 anos ou 5 anos e aprendeu coisas mais teóricas, né, ou coisas desse tipo. Isso já vem há algum tempo, né, que as empresas precisam complementar esse conhecimento. E com todas essas mudanças que eu comentei antes, né, do mundo do trabalho, isso só tende a aumentar. Então, se cada vez mais a gente vai ter novas tecnologias que impactam as empresas, e aí todos os níveis, né, do nível mais operacional até o nível mais estratégico da gestão, isso tudo está sendo impactado pela tecnologia. Cada vez mais as empresas vão ter esse papel importante de continuar auxiliando seus trabalhadores a se manter atualizados. Do lado das universidades, né, das faculdades, a gente tem justamente essa mudança que você comentou também, né, de como é que a gente tira essa ideia de colocar um conjunto de conhecimentos dentro do aluno para ensinar o aluno a aprender dentro daquele tema que ele considera importante na sua carreira, né? Então, se a gente está ensinando programação para um aluno, a gente tem que se preocupar muito como é que a gente ensina as bases ali da programação, como é que a gente ensina uma linguagem para que no futuro ele possa aprender outras linguagens. Então, não dá para achar que vai sair da faculdade com um pacote pronto e vai entrar no mercado e vai saber fazer tudo, né? Então, acho que essa mudança é extremamente importante. E do ponto de vista das instituições de ensino, né, elas precisam também entender quais cursos elas estão oferecendo, né? Porque a gente tem essas tendências que eu falei todas, elas estão impactando o mercado de trabalho, mas você não tem mais certa demanda para certos cursos, certas profissões. Eu tenho um acréscimo de demanda imenso por outras. As instituições de ensino têm que perceber também essa variação e ser capaz de se adaptar, né? Ou vou oferecer mais os cursos que realmente o mercado está exigindo, né? Então, a gente tem essa necessidade de se preocupar com esse tipo de questão. Então, acho que vai muito no sentido disso, né? E uma coisa que como a gente vem da questão da automação, né, das novas tecnologias, a gente costuma olhar para o que a tecnologia não sabe fazer, ou que ela ainda é meio ruim de fazer nos próximos anos. Então, sempre me perguntam o que a gente ensina, então. Então, a minha resposta, vindo da onde eu venho, né, vamos ensinar o que a tecnologia não sabe fazer. Porque se a pessoa tem duas coisas, né? Se a pessoa está fazendo algo que a tecnologia sabe fazer, em primeiro lugar, ela está fazendo um trabalho que não precisaria existir, ou seja, não é motivante, ele não é relevante para a sociedade.
Então, a gente está perdendo tempo com isso, né? A gente está gastando um tempo ali com uma atividade que ela não deveria precisar saber fazer, né? Em segundo lugar, você tem uma perda da operação em si, né? Você está colocando uma pessoa a fazer algo que a máquina poderia fazer mais rápido, melhor. Então, você não deveria estar fazendo aquilo. Então, tem várias vertentes aí do porquê não ensinar o que a máquina sabe fazer. O que a máquina não sabe fazer por enquanto, né? Ela não tem a capacidade de criar como o ser humano, então a criatividade não é a capacidade dela ainda. A gente já tem máquina que escreve roteiro de filme, a gente tem máquina que escreve, que compõe música, tem máquina pintando quadro, que foi vendido aí por centenas de milhares de dólares. Ela está conseguindo fazer, então nada dura muito tempo aqui quando a gente fala de tecnologia. Em segundo lugar, a relação interpessoal. Tem tecnologias hoje em dia, o Google Home, você até conversa com ela, mas não é a mesma coisa que uma pessoa. Você não percebe emoções, você não percebe esse tipo de questão. Está indo, mas ainda não está lá. E o terceiro é a questão mais física, né, da manipulação, que a gente chama avançada. Então, por exemplo, um cirurgião, um artesão, são pessoas que têm uma certa fineza ali no movimento, na percepção do ambiente, que a máquina não consegue ter ainda. Você tem uma máquina para auxiliar a cirurgia, mas tem um cirurgião por trás. Então, acho que assim, quando a gente olha para o futuro da educação, eu vejo dessa forma, assim, vamos ensinar o que a máquina não faz, que aí a pessoa vai ter um tempo ainda no mercado de trabalho, né? Ainda sobre educação, o Google lançou um curso, né, que vai de 6 meses, onde você aprende o que a universidade vai valer tanto para as empresas de tecnologia como a universidade. E isso vai ser um grande desafio dessas empresas de tecnologia entrando no mundo da educação com um curso extremamente reduzido e com uma relevância muito grande para as próprias instituições. Como é que você vê essas empresas? Como é que você vê esse ponto das empresas de tecnologia entrando na educação com um curso que você levaria 5 anos, fazendo em 6 meses e com um nível de empregabilidade muito maior do que das próprias universidades? Como é que você está vendo isso? Já parou no seu estudo, você deparou com esse desafio? Pois é, eu vi esse curso do Google, que ele foi lançado, né? Achei extremamente interessante e preocupante, né, para as instituições de ensino, porque quando o Google, que é uma empresa que tem um rastro, né, um conhecimento pelo mundo todo, um reconhecimento, né, pelo mundo todo, quando ela cria um curso desse tipo, ela está colocando a chancela dela, e aí é difícil dizer, não é um cursinho de esquina, né, é um curso do Google. Então, assim, se o Google é o especialista de tecnologia no mundo todo, como é que você vai dizer que um cara formado em Data Science pelo Google não é um bom profissional, né? Então, isso cria uma pressão nas instituições de ensino imensa, né? Porque para que eu vou fazer um curso de 4 anos se eu tenho um curso aqui de 6 meses que vai me dar um emprego extremamente interessante? E aí é legal que você comentou, né? O Google se preocupou em olhar o que eu estava comentando antes. Qual que é a empregabilidade desse curso aqui que eu estou criando? Então, assim, eu vou criar isso aqui, e está lá, eu entrei no site deles, né? Ó, você vai, depois de terminar esse curso, você vai trabalhar com X, temos as empresas tais cadastradas aqui conosco, e você vai ganhar na faixa de tal a tal, aqueles valores extremamente interessantes, atrativos, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente estava comentando, né, que as instituições de ensino precisam ter, ainda mais agora. Teve só para trazer uma outra informação desses últimas semanas aí, né? Foi até semana passada, teve um levantamento que foi publicado aí no Globo, saiu em vários lugares, que no Brasil 40% dos jovens com ensino superior não têm um emprego qualificado, ou seja, estão sobreeducados, ou seja, eles têm mais educação do que eles precisariam para estar trabalhando onde eles estão. Isso mostra duas coisas, né? A gente tem uma economia que não consegue aproveitar as pessoas formadas e mostra que a gente está formando pessoas para trabalhos que não existem. Então, justamente tem essa questão, né? É extremamente preocupante do ponto de vista de uma instituição. A gente está ligado nessa questão do MEC, então a gente tem todas as restrições ali que a gente sabe que demora para modificar, e vem uma empresa de tecnologia e cria algo desse tipo, que é uma coisa que vem sendo prometida, né? A gente já tem Coursera, a gente tem EDX, tem diversas empresas de tecnologia que vêm
dando esses cursos online, mas são cursos mais curtos, né? Ou cursos até de formação, de pós-graduação mais curtos, mas não é nada desse tipo, né? Não é nada desse, olha, a gente olhou aqui o mercado, porque o Google está controlando essas questões de vagas de emprego também em diversos países. No Brasil, eles têm um Tem serviço, todas as informações, então fica tem fácil, né? todas as informações. Então, eles sabem qual curso que eu vou dar. Isso aqui, ué, isso aqui vai dar certo. E vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, né? Mas deixa eu só mencionar aqui a nossa audiência, está aqui o Marcelo Nascimento, o meu amigo Irani Varela, que é um grande estudioso aí na área de gestão, foi meu colega de Petrobras, está aqui o João Carlos Altieri, a Rosemary Cardoso, enfim, tem muita gente aqui chegando para nos Fantástico. assistir. Eu acompanho também esse assunto e eu vejo hoje, e eu até converso muito com o Irani sobre isso, e que é um problema das instituições. Por exemplo, esse dia eu estava conversando com o chefe de um departamento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ele estava dizendo o seguinte: ele está há 6 anos tentando mudar a grade de disciplina de um curso para aprovar isso. Tem todas aquelas instâncias das universidades e acaba levando 6 anos. Quando muda, não precisa mudar mais, porque não precisa mais fazer, já passou da hora de fazer, né? Então, como é que a gente vai, dentro desse contexto ainda do emprego do futuro, ou o futuro do trabalho, né? Como é que a gente vai conciliar, que é um desafio que eu vou apresentar nesse congresso lá no Maranhão, é o gap entre a velocidade, a mudança, a dinâmica da evolução da sociedade, de um modo geral, e a dinâmica da evolução das instituições, seja elas instituições públicas, principalmente as universidades, que é um passo de tartaruga, né? E a sociedade andando a um passo de lebre. E isso, cada dia, essa distância vai aumentando, esse gap vai aumentando. Como é que você vê esse desafio, né, ligado ao futuro do trabalho? Ou seja, as empresas estão lá, formam o seu time, esse time está formado e ela vai repetindo aquela operação. As instituições têm lá a sua grade curricular e para mudar leva 6 anos, como esse professor me falou. Como é que a gente, nesse mundo de transformações, de rápidas transformações, como é que a gente, ao longo do tempo, só vai aumentando essa distância? Como é que você analisa esse futuro do trabalho dentro desse contexto? É um problemaço, né? Eu passei por isso lá na UERJ, eu fiz graduação na UERJ, né? Essa história que você me contou aí, que levou 6 anos para poder atualizar uma ementa de um uma curso, né? disciplina. Pois é, eu passei por isso lá, porque quando eu entrei, eles estavam começando, a gente escuta, né, as conversas dos professores, da coordenação do curso, né, falando que eles queriam mudar o fluxograma, né, do curso, atualizar algumas disciplinas. Nada muito drástico, mas isso eu demorei 5 anos para me formar, né, no curso de engenharia, e quando eu saí, eles ainda estavam terminando essa atualização. Então isso é normal, assim, não realmente isso acontece muito. E você falou, é interessante, né? Não é só a instituição pública, é como um todo, realmente. Tem a velocidade que caminha a tecnologia é uma, né? E a sociedade ela vai andando atrás. Então, isso é um desafio para qualquer área. Tem até o documentário recente aí da Netflix, né? O Dilema das Redes. Ele mostra assim, a criação das redes sociais, que aquilo virou um monstro no mundo todo, as consequências do ponto de vista de depressão, ansiedade, que causaram para as pessoas, o impacto na democracia, fake news, e a gente não sabe nem como é que ele lida com isso, né? Melhores especialistas do mundo pensando, e não tem como, quando a tecnologia sai da mão do criador, ela já sai, já vira um outro monstro, e já foi criada de um jeito, então é muito difícil não é nenhum controle, né, mas é uma adaptação da sociedade a essas mudanças. E do ponto de vista, falando da educação, né, ou até das instituições de ensino e das empresas nesse sentido, não tem uma forma assim melhor
para lidar com isso do que aceitar que essas mudanças estão ocorrendo numa velocidade muito alta, aceitar que a gente não modificar as nossas formas como a gente trabalha ou como a gente ensina vai gerar impactos extremamente negativos no futuro, já está gerando, né, esse número aí que eu trouxe dos formandos que não, pessoas formadas que não trabalham na área, então a gente está desligado do que está acontecendo no mundo em geral, e essa dificuldade não tem como, assim, do ponto de vista dessas mudanças institucionais, a gente precisa realmente isso aí é uma questão mais até de regulação, né, o Ministério da Educação e tudo mais, ciência e tecnologia, tudo isso tem que perceber que a gente precisa de mais flexibilidade na ponta, né? Então, o professor precisa de uma liberdade maior para definir o conteúdo de sala de aula, o curso precisa de uma maior liberdade para definir o que é importante e o que não é. Então, essa flexibilidade ela tem que entrar na instituição, porque senão vai ser isso. O exemplo da educação está aí, né? Senão o Google vem e toma da gente, né, a importância, porque a gente constrói, a UFRJ fez 100 anos agora, né? A gente constrói 100 anos de história para não conseguir modificar e perder para uma instituição internacional como o Google, né? É muito triste ver isso, né? Isso vale para qualquer empresa de qualquer setor. A gente precisa estar pronto, né, realmente para lidar com essas mudanças de forma muito rápida. Tem um estudo saiu há uns 15 dias passados, saiu as mais 50 empresas mais inovadoras do mundo, onde a Apple é a primeira empresa mais inovadora do mundo. E para você ter uma ideia, nos anos 70, as grandes empresas do mundo eram as empresas petrolíferas e as companhias montadoras de automóveis em função dos seus grandes parques fabris, né? Era um grande patrimônio. Hoje a Apple, só para você ter uma ideia, obviamente que você sabe disso, a Apple vale 1,88 trilhões de dólares. Isso é maior que o PIB. O PIB brasileiro é de 1,84. Então, a Apple hoje vale mais do que o PIB brasileiro, que é toda a produção do país durante o ano, e ela não tem nenhuma fábrica, não tem nada, né? Então, você vê nesse estudo saiu, nos anos 60, o estudo do SP500, as 500 maiores empresas tinham uma média de idade de 60 anos. Agora, esse ano, saiu o mesmo estudo, as 500 maiores empresas têm uma média de idade de 18 anos. Ou seja, houve uma redução de 70% da idade das 500 maiores empresas do mundo. E a resposta para isso é que essas empresas não inovaram, não buscaram inovação, né? Então, por isso é que caiu 60 anos, ou seja, em 60 anos caiu 70% a média de idade. Enquanto a idade da população está aumentando, a idade das empresas está caindo. E caindo por quê? Porque as empresas não estão inovando. E isso não são só as empresas, são as empresas, as universidades, ou seja, precisa passar por um verdadeiro processo de disrupção para chegar a esse ponto. Esse é um desafio muito grande. Outra coisa que eu gostaria de passar para você é que há pouco tempo a gente achava que quem ia tomar o emprego dos trabalhadores eram os robôs, né? E a gente está vendo que a inteligência artificial, essa semana eu estava participando de um estudo, de um congresso aí mundial, passei a semana toda mergulhado com aula, assistindo palestra de 8 da manhã às 8 da noite, e um dos estudos diz o seguinte, que o vilão do emprego não é o robô, apesar de estar... O vilão do emprego é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai ser o grande no futuro, e até um grande futurologista da Singularity University, ele disse que em 10 anos você vai ter 2 tipos de empresa. A empresa que usa inteligência artificial e a empresa que desapareceu. Então, você vai ter 2 tipos de empresa. Como é que você, nesse estudo, como é que você mediu o impacto todas essas tecnologias, né? Inteligência artificial,
realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, tecnologia 5G, blockchain. Dessas todas, a que mais vai impactar o futuro do trabalho é a inteligência artificial, pelo seu estudo? Eu acredito que sim, porque ela tem uma questão, né, de poder estar embarcada em outras tecnologias, em primeiro lugar. Ou seja, você pode ter um IoT ali que trabalha com inteligência artificial. Você pode ter robótica com inteligência artificial. Você pode ter a questão da realidade virtual também baseada em inteligência artificial. Então, ela é muito o que a gente chama de pervasiva, né? Ela invade muito vários espaços, né? E aí, falando em termos de trabalho, né? Quando a gente olha para a automação, a gente observa que ela não impacta ou vai impactar no futuro. Não impacta só as pessoas que trabalham num nível de atividade mais operacional, mais repetitivo, e que você pensa, isso daí vai ser automatizado. Mas, na verdade, ela impacta, né? Quando a gente olha o impacto da automação, a gente vê muitas ocupações lá em cima com impacto altíssimo. E a gente acha que algumas ocupações ali, vamos dizer assim, o advogado, o médico, o gerente de uma empresa, né? Esse daí está tranquilo, está safo. Mas isso não é verdade, né? Eu não acredito assim, o que os estudos mostram é que não tem nenhuma atividade humana assim que a gente vá ter um trabalho, né, no futuro, ou que atualmente já está assim, que não vai ter nenhuma interação com tecnologia. Então, isso é extremamente difícil. E a IA é essa tecnologia que está entrando justamente com força, né, dentro dos escritórios. Então, ajuda a tomar decisão, ajuda o médico a perceber, a decidir sobre um exame, porque ele processa todos os artigos que saíram sobre, vamos dizer, cardiologia nos últimos anos, e o médico é incapaz, né? Por melhor que ele seja, ele é incapaz de fazer isso. Então, o advogado, ele consegue lidar com uma série de processos, fazer aquele trabalho de procura de judicial e de busca de processos e de relacionar processos, isso tudo com a ajuda da IA também. Então, isso tudo vai entrando nessas atividades que a gente considera mais complexas, mais criativas, mais que exigem um conhecimento maior, né, uma formação. Então, a gente vê dessa maneira, né, que a tecnologia vai entrando em todas as atividades, não tem um espaço para ela não entrar. E aí, quando você comenta, né, também, acho que isso tem uma relação direta com essa questão das empresas mais inovadoras. Muitas delas nascem da aplicação da inteligência artificial e de outras tecnologias, principalmente da computação, né? Elas nascem justamente dessa aplicação. Você falou do caso da Apple, né? Então, tem o Uber também, né, que não tem nenhum carro, é uma empresa de tecnologia, né, que também diz que não emprega ninguém, não tem nenhum carro, não tem nada, mas é uma empresa que gera tecnologia e se baseia muito fortemente em IA, em modelos, em algoritmos, para continuar rodando, né? Para continuar inovando e é uma empresa que entrou na bolsa com um valor de 80 bilhões, né? Então, são números absurdos assim que a gente vê hoje em dia, que antigamente era mais difícil, né? De uma empresa tinha que demonstrar muitos ativos, você tinha que demonstrar que você tinha uma capacidade operacional boa, você tinha uma discussão ali muito importante, né, para as empresas chegarem e virarem as grandes, né? Talvez por isso até que elas fossem mais velhas também, né? Porque demorava realmente. Hoje em dia você cria uma empresa que cria uma tecnologia extremamente interessante e do nada em Para pouco você ter tempo, uma você ideia, virou o Zoom, essa ferramenta que nós estamos usando, vale mais do que a maior companhia aérea do país. Pois é, então assim, a gente vê hoje em dia a discussão que está tendo no mundo aí nos Estados Unidos pela questão do TikTok, né? Ninguém sabia o que era TikTok há pouco tempo atrás. Agora o TikTok é uma ameaça até à democracia, então já virou uma coisa imensa. E a hora que eu quero comprar, a Microsoft quer comprar uma parte, todo mundo está disputando. É isso que está acontecendo hoje em dia, né? As empresas cada vez mais inovam a partir da tecnologia, surgem a partir da tecnologia e ganham valor a partir disso. Então, as outras que não estão no setor de tecnologia precisam olhar para isso e aprender e perceber que existe um valor na adoção de tecnologias também nos seus negócios, né? Não tem ninguém que vai fugir. Do varejo à saúde.
Na verdade, é o seguinte, Yuri, hoje, pelo que eu tenho, eu sou um estudioso do segmento de varejo, tá? Então, não existe mais empresa de tecnologia. Todas as empresas hoje, se quiser sobreviver, vão ter que ser empresa de tecnologia. Você vê, por exemplo, quem tem investido mais em tecnologia no Brasil hoje no varejo é o Magalu, o Magazine Luiza. O Magazine Luiza está comprando todas as startups que aparecem, ele compra. Ele hoje já não é mais uma empresa, ele é uma empresa de tecnologia que vende produto, né? E vende tudo. Para você ter uma ideia, quem vende mais Omo, sabão Omo no Brasil hoje não são os supermercados, é o Magalu, o Magazine Luiza. Então, essa mudança, né, que está acontecendo no mercado, eu estava nos Estados Unidos esse ano, eu vou todos os anos lá no maior evento de varejo do mundo, há 15 anos, e estava numa palestra usando o termo, foi usado em diversas palestras, o termo trabalhador humano. Mas por que o trabalhador humano? É porque hoje você tem o trabalhador máquina, o robô, e o trabalhador humano trabalhando na mesma linha de produção. Ou seja, o humano faz uma tarefa, passa para o robô passa para o humano. Então, isso é mais esse futuro do trabalho, e aí vem como os setores de recursos humanos, né, estão lidando com isso. Trabalhar com as pessoas somente já não era uma tarefa fácil. Agora, você tendo na mesma linha de produção o humano e o trabalhador humano e o não humano trabalhando na mesma linha, é mais um desafio, né, das empresas. Então, esse futuro do trabalho realmente ele é muito... Esse dia eu estava vendo um estudo que 80% dos advogados em início de carreira dos Estados Unidos tinha perdido o emprego para inteligência artificial. No Brasil, no 2010, 2012, as empresas que mais empregavam eram as empresas de call center, né? Você tinha empresa, esqueci o nome dela agora, que ela tinha 500 mil empregados. Esse foi um setor que acabou. Hoje, quem está fazendo isso são robôs, né? Lá na inteligência artificial, hoje você não tem mais, acabou esse mercado de trabalho. Só uma empresa tinha 500 mil empregados. Sim. Então, esse futuro realmente é um futuro... Como que a gente pode, né, preparar, que as empresas podem se preparar para isso, né? E o trabalhador também pode se preparar para esse futuro? O que você tem visto nos seus estudos, nas suas pesquisas sobre como se proteger? Não dá, não adianta tentar se proteger porque não tem essa proteção. Como é que você está vendo esse futuro aí do trabalho nesse sentido? Eu achei legal nessa questão que você colocou do trabalhador humano, né? Porque eu fiquei esperando para ver onde é que você ia chegar com a coisa do humano, né? Porque eu não uso o termo, né? Achei muito legal a questão do trabalhador humano, trabalhador máquina, mas isso faz parte diretamente do que eu trago, da discussão que eu trago na minha tese, né? A gente observa a máquina subindo. A máquina era a ferramenta, né? A máquina, o computador mesmo sempre foi a ferramenta. Passou para o colega de trabalho, que é o que a gente está falando, né? O trabalhador humano, o trabalhador máquina, lado a lado. E tem uma outra posição que ela está ocupando atualmente, que é de chefe do trabalhador humano. Então a gente vê o Uber aí um caso muito usado disso, que a gente chama de gestão algorítmica, né? Então a gente tem o Uber lá, tem milhares de trabalhadores para 1, 2 gestores humanos. O resto, a máquina cuida da gestão daquelas pessoas. Então, ela diz quanto ela vai ganhar dentro das avaliações dos clientes, né, qual a nota dele, diz se ele vai sair ou não do aplicativo, então ela demite, vamos dizer assim, não é empregado, mas demite. Ela é a gestora do trabalhador do Uber. Então, assim, o trabalhador, a máquina é que às vezes manda até no trabalhador humano. Então, como é que se lida, né, com esse novo universo, né? Você falou da questão também dos advogados versus a IA, justamente esse trabalho inicial ali do trabalho do advogado, né, que, claro, os recém-formados que vão acabar fazendo, não precisa mais, em certos casos, desse trabalho, né? Então,
deixa para lá esse trabalhador aí, vamos colocar o trabalhador máquina aqui para resolver isso, né? E quando a gente olha para as empresas, eu acho que é justamente descobrir, né? E aí isso vai do que eu estou propondo dentro da tese, né? Como é que você decompõe aquele trabalho que você tem, como é que eu pego ali aquela atividade física, ou um conjunto, né? Aí indo para a gestão mesmo, né? Como é que você mapeia um processo, como é que você olha para cada atividade daquele processo e diz, bom, aqui eu posso implantar uma nova tecnologia, aqui eu posso deixar a pessoa fazendo, e aí olhar também a atividade de cada um, vou olhar lá o advogado, o que ele faz atualmente, o que pode ser da máquina, o que pode ser dele. Eu acho que essa é uma maneira bem clara assim de olhar para o seu processo, de olhar para as suas atividades e dizer, bom, aqui eu posso colocar outra tecnologia. E é aquilo que você falou, né? Você, claro, sempre participando dos eventos da área, as pessoas dessas áreas também precisam acompanhar isso. Quais são as novas tecnologias? Porque senão você nem sabe, né? Nem O que eu posso sabe. fazer para colocar aqui no lugar do advogado? Não sei. É. Não sei lá. Mas existe um monte de coisa hoje em dia que, se você olhar qualquer atividade que você faz, existe ali uma tecnologia que poderia estar te apoiando. Tem um sistema, um aplicativo, tem alguma coisa que poderia te ajudar. Então, assim, ter essa percepção, primeira coisa, olhar para a tecnologia, olhar para o universo, o que está acontecendo, no meu setor principalmente. Como é que eu descubro quais novas tecnologias? E aí depois olhar para a atividade de trabalho, né? O que o advogado faz? O que ele poderia estar fazendo de forma melhor com a tecnologia? Eu acho que esse é o caminho, assim, para as empresas, né? Do ponto de vista do trabalhador, é a mesma coisa. Se eu sou um advogado, o que eu preciso aprender em termos de tecnologia para poder ser um advogado do futuro e não um advogado do passado, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, porque se eu faço as atividades que a máquina faz, é aquela discussão de antes. É. Eu não preciso estar aqui. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Para você ter uma ideia, na minha tese de doutorado, eu construí um modelo que é um dos grandes desafios do mundo da gestão hoje, é como medir o resultado da operação. Ou seja, as empresas têm investido muito em tecnologia nos últimos anos e isso não tem aumentado a produtividade das empresas. Tem o Ira Karisha, que é o chefe de economia global da Deloitte, um dos maiores estudiosos desse assunto, e esse ano ele mencionou lá em Nova York que continua o problema. Falta métrica de avaliação. Você está todo dia contratando novas tecnologias, investindo, e isso não está tendo retorno. A empresa, por exemplo, o e-commerce, tem poucas dando resultado financeiro, né? Dando a operação. E aí eu peguei essa minha tese de doutorado e construí um modelo de avaliação baseado em indicadores integrados de desempenho. E agora peguei um grupo de jovem aí como você, entendeu? Eu tenho um sócio que fez doutorado em inteligência artificial e a gente construiu um super app que ele vai lá com o robozinho, pega os dados da empresa, faz a integração e te dá um relatório com todos os indicadores e dizendo onde você tem que agir e o que você tem que fazer para melhorar o resultado de cada um. Eu espero transformá-la num unicórnio, sabe? Com certeza. Esse já está em fase, eu acho que nos próximos 60 dias ele já está em fase de teste. Já foi testado, o MVP já está pronto, a gente vai lançar isso aí no mercado. Ou seja, usando inteligência artificial justamente para hoje você tem N analista que precisa de uma capacidade enorme de entendimento do negócio, e a gente pega toda uma experiência como eu, mais de 40 anos de experiência, você pega tudo de estudo sobre isso, você usa um jovem como você com a capacidade de conhecimento de tecnologia e você transporta tudo isso para... Ninguém precisa fazer mais, ou seja, tem um robozinho, vai lá, pega os dados, tudo aquilo que você leva um tempo enorme para fazer, ele vai lá e pega e faz em alguns segundos e te dá o resultado dizendo, olha, se o seu turnover está alto, né, vai lá e olha o gerente dessa loja, que ele deve ser muito autoritário, porque as outras lojas o nível está baixo. Vai nessa loja e olha como é que é o perfil desse seu gestor, entendeu? Uhum. Então, isso É é... legal trazer essa questão, né, Jodir, da questão dos dados, né? Sim. Você está colocando, né? Como é que a gente olha para os dados? Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de dados assim absurda, né? Tudo nas empresas cada vez mais, principalmente nas grandes, isso cada vez também mais nas pequenas e médias, a gente tem mais e mais tecnologias, então tudo passa por sistemas. E como é que a gente faz isso de forma automatizada
e como é que a gente transforma isso em conhecimento para ação, né? Que eu acho que é o que você está colocando. É. Isso vai dentro das empresas e dentro também, de forma mais ampla, como é que como é que o governo, como é que a universidade, né? Como é que todas essas instituições aí, como é que elas podem olhar para dados e tomar decisões baseadas em dados, né? Porque tem dado para tudo hoje em dia, não tem nada que falte dado, e se não tem, a gente consegue buscar esses Você dados, consegue precisa levantar. juntar esses dados, transformar em informações para tomada de decisão. Esse aqui é o grande desafio que Com a gente... certeza. Mas uma outra coisa que eu tenho visto, e isso talvez é uma coisa que me preocupa, se eu estava vendo um estudo, eu acho que foi do Peter Diamandis, que é o lado do Singularity University, que ele diz o seguinte: dentro de 4 anos, ou até 2024, não me lembro quem disse isso, até 2024, quem não souber a inteligência artificial vai ser o pacote Office de hoje. Ou seja, quem não souber a inteligência artificial vai estar fora do mercado. Como é que a gente consegue, 2024 está aqui, ó, algumas semanas, né? Como é que a gente consegue pegar esse batalhão de jovens para entrar no mercado de trabalho que hoje quem está estudando hoje é inteligência artificial são os cientistas de dados, os cursos muito avançados. Isso já tinha que estar lá no início do ensino fundamental, talvez nem no ensino médio, já no ensino fundamental, para passar esse conhecimento. Como é que você analisa isso aí? Principalmente, você acha que a inteligência artificial vai ser isso tudo mesmo? É uma loucura. Eu acho que ela já é, né? E Já é, tem né? possibilidade de crescer cada vez mais, né? Claro que a gente, olhando ela de forma sóbria, né, para não fazer grandes previsões, a gente imagina que ela vai entrar em todas as áreas realmente e ter possibilidade de aplicação, né? Porque essa inteligência artificial que a gente fala hoje em dia é aquela específica, né? Então, por isso que todo mundo tem que entender um pouco, porque como é que eu aplico isso a finanças? Como é que eu aplico isso à saúde? Como é que eu aplico isso ao direito? Cada área tem que conhecer um pouco para aplicar, né? A gente não tem ainda o que a gente chama de inteligência artificial generalista, que você pega e resolve isso aqui, pronto. Isso não existe. A inteligência artificial que a gente trabalha é aplicada a cada caso, que já é, por isso que eu estou falando, já é uma coisa muito grande, né? Porque a gente, às vezes, fica esperando quando é que a gente vai chegar nesse ponto que a inteligência artificial vai ser melhor do que o homem. Não precisa esperar chegar. Olha a confusão que a gente está metido já com ela nesse nível, né? Não precisa nem pensar nesse nível. E aí tem uma coisa interessante nessa questão de como é que a gente prepara, né, esses jovens, você falou, né, desde criança, eu já tenho que botar a mão lá, como é que eu programo, como é que eu consigo usar uma inteligência artificial, o que é um algoritmo, o que é uma robótica. Isso tudo tem que estar lá desde o início do ensino, e isso depende de planos, né, de forma ampla. A gente tem aí Estados Unidos, China, Reino Unido, grandes países, Alemanha, grandes países que têm planos para a inteligência artificial, planos a nível federal, principalmente Estados Unidos e China, né, que estão disputando nessa área, planos para como é que vai ser a IA no nosso país, o que a gente vai aplicar, quais áreas a gente vai investir, onde é que vai estar na educação. Isso está um desdobramento lá do nível mais macro que a gente pode pensar para entrar em cada instituição, em cada empresa, né? Então, isso é uma preocupação em outros países do mundo, né? A gente está aqui no nível ainda de como é que a gente alfabetiza certas pessoas, né? A gente ainda tem esse desafio, como é que a gente melhora a nossa nota no PISA, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente está num nível muito atrás. E aí tem certas escolas, certas instituições que têm essa capacidade, né? Principalmente algumas instituições privadas que conseguem investir o suficiente para permitir esse novo ensino, né, que a gente está falando. Mas eu concordo, eu acho que saber, principalmente, se lidar com tecnologias, né, mais do que poder criar a tecnologia, mas saber lidar com aquela tecnologia é essencial, já é essencial hoje em dia. A gente já está perdendo produtividade por não adotar essa tecnologia. A gente sabe que o Brasil tem um problema de produtividade grande, a gente perde produtividade por não adotar essas tecnologias e vai só aumentar esse desafio no futuro, né? Então, cabe a gente se adaptar nesse novo universo. Eu tava vendo
tem uma empresa, você sabe que na área de varejo, os Estados Unidos já estão indo para a China, ele já deixou a China para trás, né? A China já deixou os Estados Unidos para trás, e a China hoje, a nível de tecnologia, por exemplo, desde o ano passado a China não usa mais dinheiro para pagamento, né? Até o cara que pede esmola na esquina, você dá o dinheiro pela, pela, pelo QR Code Digital, né? dele, da esmola pelo digital. Eu tava, então, dentro desse contexto na China, mas por que a China andou tão rápido a tecnologia? É porque a China não tinha cartão de crédito, né? Então, e continua não tendo. Hoje é tudo pelo celular. Um celular na China de última geração, o smartphone de última geração, custa $30. Um pacote de internet na China completo, internet de última qualidade, custa $3 por mês. Tá? Então, eu estava vendo também que o grande infraestrutura hoje, a infraestrutura do passado era o quê? Construir estrada, né? Construir ferrovias, construir portos, aeroportos. Hoje, a grande infraestrutura é a infraestrutura da internet. Esse aqui e a China avançou muito por isso. A China, por exemplo, ela não tinha telefone fixo, ela passou do telefone fixo e já foi direto para o celular. Não tinha cartão de crédito, foi direto para os aplicativos de pagamento mobile. Tem uma empresa da China, não sei se você conhece, a DJ.com, a JD.com. Essa empresa entrega hoje 70 milhões de pacotes por dia. Todo pacote, todo pedido feito até 11 horas, é o SEDEC 11 dele. Todo pedido feito até 11 horas de hoje, ele entrega até 11 horas de manhã. Pedido de luxo, produto de luxo, um determinado valor, ele entrega em 2 horas e o cara vai de um carro elétrico, de terno branco, né? De terno preto e luva branca entregar. Tem 7.000 centros de distribuição na China, a grande maioria operado por robôs. Esses 70 mil pacotes entregam por dia, 80% entregam por drone. E o drone entregando pedido de 1 tonelada. Tá? Então, você vê o nível de tecnologia da China e a gente aqui está discutindo agora qual vai ser o 5G, que eu acho que vai ser a tecnologia 5G, vai ser a grande revolução também na área de tecnologia, porque ela vai acabar favorecendo o uso da internet das coisas, e a gente está brigando aqui se a gente usa a tecnologia chinesa, né, lá da Huawei, se a gente usa a americana, ou seja, enquanto isso, o pessoal já está com a tecnologia já lançando e funcionando. Então, é muito complicado esse nosso cenário, né, Yuri? Com certeza. Você falou, a China era equiparada ao Brasil, né, um tempo atrás, né? Tinha expectativas similares, né? Então a gente sempre ouviu falar que o Brasil era o país do futuro, país do futuro, país do futuro. E até nesses estudos relacionados à tecnologia, à automação, existe essa possibilidade que é colocada da tecnologia ser uma possibilidade dos países darem um salto. Ou seja, os países que estão ainda em desenvolvimento, que não passaram por aquela industrialização como os países mais avançados. Então, a gente olha para a Inglaterra, para os Estados Unidos, tiveram um processo de industrialização forte e agora já estão, né, nesse universo mais dos serviços, da economia do conhecimento. Então, fizeram essa transição. Países como o Brasil, Índia, China, eles não tinham esse movimento tão claro e poderiam saltar de A uma China pulou, sociedade. né? Etapa, ela não passou. A China deu o salto, a gente não deu. É. A China tem algumas questões, é claro, da China, né, com a população assim de 1,4 bilhão, então é gente demais. Tem uma economia que era até um tempo atrás muito fechada e isso ajuda muito a proteger as empresas que nascem lá, né? Então você imagina, nasce uma tecnologia lá, um WeChat, um próprio TikTok mais recente, elas nascem com um público imenso. Tem 1 bilhão ali de pessoas para serem atendidas e não tem o concorrente que vem dos Estados Unidos, que vem da Alemanha, que vem da Inglaterra. Então, não existe essa concorrência tão clara. As empresas crescem, você gera tecnologia. Então, assim, esses fatores ajudam muito
a China a crescer, né? Educação Investimento em também, e educação. educação de qualidade, né? Com certeza, educação, essa preocupação que eu falei antes, a IA está lá, é plano do governo, como é que a gente melhora a IA no país. A infraestrutura que você falou, né, não é mais rodovia, não é mais estrada, é o 5G. Então, como é que a gente cria essa infraestrutura do futuro, né? E aí a gente está vendo a disputa aí se a gente adota o modelo dos Estados Unidos, o modelo da China, enquanto eles estão criando os modelos, né? Era para a gente estar junto com eles. Então, a gente realmente ficou parado no tempo, né, comparado com um país como a China e o que eles estão sendo capazes de fazer. Investiram em educação, e uma coisa interessante, né, eles investiram em exportar primeiro os seus estudantes para estudar fora. Então, a população de estudantes chinesa nos Estados Unidos, nas melhores universidades, é imensa, e eles voltam para o país e lá criam seus grupos de pesquisa, criam esse universo todo que é muito rico, né? Então, não tem outro caminho. Sem investir em educação e tecnologia, a gente nunca vai chegar lá, né? Não é porque a gente aqui é professor, é pesquisador, que fala isso, mas é verdade, não tem jeito. É verdade. É só olhar para esses exemplos. Nós não estamos aqui, enquanto pesquisadores, puxando sardinha para o nosso lado. É porque realmente, para a nossa brasa, é porque realmente é necessário, só a gente que está na educação é que valoriza, né? Um país onde o ensino... Você faz uma live dessa natureza, isso é importante a gente dizer, faz uma live dessa natureza, você tem aqui no máximo 100, 200 pessoas aí ao longo do tempo ouvindo. Você faz uma live com música sertaneja de terceira qualidade, tem 2 milhões de pessoas. Então, nós estamos aqui discutindo um assunto de extrema importância, né? Que é o futuro do trabalho, novas tecnologias, um papo aqui de alto nível, a gente conversando, tem 100 pessoas, 50 pessoas vendo diretamente, e depois passa 500, 600 pessoas vendo ao longo do período. Enquanto isso, se você tivesse com um show de funk, você estaria com 2 milhões de pessoas. Então, esse é o Vou pegar um violão aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Esse é o país que a gente vive, né? Então está aqui o Alcione Piva. Alcione, prazer estar com a gente aqui. O Egberto Coelho participa toda semana. O Marcos Felipe está aqui. A experiência dos profissionais de 50, mas também pode ser explorada mais. Enfim, nós estamos aqui, um papo desse vai muito rápido, né? Eu queria que você desse o seu recado aí, o que você vai, já que a gente tem que pensar muito em que o nosso trabalho científico, e eu tive essa preocupação na minha tese de doutorado, é de deixar um legado para o mercado, não oferecer uma novidade para o mercado. O que é essa sua tese de doutorado, né? Qual é o produto que vai sair dela e o que você vai disponibilizar para a sociedade? Qual é o seu aporte para a sociedade? Esse produto que você vai entregar no mercado? Claro, acho que isso é uma reflexão que todo pesquisador tem que ter, né? O que é? Eu sempre falo isso, pessoal que está no mestrado, pessoal que é ainda mais jovem do que eu, né? Qual a relevância do que você está fazendo? Então, assim, eu sempre me preocupei em estudar alguma coisa que fosse relevante. E aí, quando eu entro nesse tema do futuro do trabalho, explosão assim de discussão ao redor do mundo, diversas instituições internacionais, governos, grupos de pesquisa, empresas, grandes consultorias, todo mundo, e aí o que vai ser o futuro do trabalho? E meu primeiro trabalho foi justamente me situar, o que eu vou fazer dentro disso aqui, porque tem um monte de problemas, a gente está aqui falando, né? A gente está vendo que existe desafio para tudo quanto é lado, então dá para muita tese de doutorado ainda sobre o tema. No meu caso, eu decidi, pela minha formação, né, pelo meu conhecimento, que era engenharia de produção, então eu decidi seguir para o lado da gestão, da organização do trabalho, o que a gente faz com o trabalho, né? E aí é muito interessante isso, que é se preocupar com o trabalhador, mas não se preocupar em preservar um posto de trabalho. Então, não estou interessado em dizer, olha, vamos lutar aqui, tem que ter esse posto pronto. Não, o que a gente pode fazer, o que esse trabalhador que tem os conhecimentos dele pode fazer para atuar de uma outra forma. Então, a minha tese foi justamente nesse sentido, né? Como é que a gente adota uma nova tecnologia, eu tenho uma metodologia e um sistema que apoia essa metodologia, como é que a gente adota uma nova tecnologia, como é que eu descubro primeiro a tecnologia, como é que eu analiso o trabalho que eu tenho e como é que ele vai ser modificado nessa relação que a gente falou, muito interessante, né? O trabalhador humano e o trabalhador máquina.
Agora que está entrando o trabalhador máquina, eu deixo esse trabalhador do posto de trabalho, se eu não deixo, o que ele vai fazer? Se eu deixo, como é que é modificada a atividade de trabalho dele? Isso de uma forma muito operacional, muito clara. Então, essa é minha contribuição. E aí dentro, justamente a Labore, né, fundada porque eu estava dando contribuições ali mais pontuais. Então, a gente criou um sistema, por exemplo, voltado para o governo. Então, dashboard de informações sobre o mercado de trabalho para o governo. E agora, terminando a minha tese, né, o que eu estou colocando como um produto, uma possibilidade, é justamente trazer essa possibilidade, primeiro, de descoberta, o que a gente está chamando de tech discovery, e a possibilidade de integração, de adoção responsável e planejada de tecnologias à produção. Então, esse processo da minha tese está se tornando um produto de tech discovery e tech integration. Então, são duas atividades que a gente pode olhar para qualquer setor e o setor pode olhar e dizer, bom, quais são as tecnologias importantes para o varejo? E como é que eu integro, vamos dizer, essa tecnologia aqui do chatbot? Como é que eu integro ela na minha produção? Quem vai ser afetado? Como é que eu mudo essa atividade de trabalho? Isso tudo baseado em pesquisa, baseado em um trabalho acadêmico e que foi validado no mercado, né? Isso é importante. Então, essa é a minha contribuição, é pequeno tijolinho que eu coloco ali, mas é minha contribuição para essa discussão que a gente está tendo, né? Como é que ajuda as empresas a adaptar o trabalho para o futuro com as novas tecnologias? Eu acho que nós que somos pesquisadores, a gente tem que ter, você que tem um período muito grande aí, tem mais futuro do que passado, você pode dar uma contribuição muito grande, né? Até na orientação. Eu, quando estou orientando aí o pessoal de mestrado e de doutorado, gente, vamos medir primeiro pela relevância que isso pode dar para a sociedade. Aqui tem um dado importante, só para a gente encerrar. O Rio de Janeiro hoje tem um estudo das melhores cidades para se fazer negócio. E a cidade do Rio de Janeiro está uma colocação terrível. Eu tenho quatro pilares que avaliam: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, infraestrutura e capital social, e capital humano. Capital humano, no estudo de 2018, o Rio de Janeiro ocupava a 42ª posição. E o Rio de Janeiro, 22% da produção científica sai aqui do Rio de Janeiro. Então, os melhores centros de pesquisa, as melhores universidades, os institutos, né? Então, 22% da produção científica brasileira sai do Rio de Janeiro. E quando você pega o capital humano, nós estamos lá em 42º lugar. Tem alguma coisa errada no nosso meio, né? Ou seja, a gente está fazendo pesquisa, muita pesquisa, mas essa pesquisa não está chegando na ponta para contribuir. Até toda pesquisa contribui, obviamente, mas a longo prazo, né? Então, a gente tem que pegar, eu acho que a gente está precisando quebrar, talvez nossas universidades estão muito ainda ligada à direita ou à esquerda, ligado muito a isso, né? Ou seja, não se contaminar com o mercado de trabalho, mas a gente precisa que as nossas universidades passem a fazer produção científica que contribua de imediato com a sociedade. Não adianta eu estar pesquisando, tem também que ter isso, né? Mas não pode ser só isso. Tem que ter um equilíbrio entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Principalmente no dia a dia. Só quem está no meio acadêmico sabe disso, o quanto o conhecimento científico pode contribuir para a melhoria de uma sociedade, né? Mas se a gente ficar pensando que isso aqui, eu não vou fazer isso para o mercado, que o mercado contamina, ou seja, enquanto tiver eu acho que a gente não avança com isso. Está aqui meu amigo Mário Mendes Júnior, foi meu colega de Petrobras. Mário, um grande abraço, é bom encontrá-lo, mesmo que seja por aqui, pelo virtual. Então, o nosso papo está chegando ao final. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que está nos assistindo, o Irani Varela, o Marcelo, a Márcia, a Olívia, o Marcos, a Mônica Simas, ou seja, a Márcia Azevedo, todo mundo que está aqui nos assistindo, e passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e deixar aí sua recomendação final para a nossa audiência. Claro.
Bom, queria agradecer novamente, professor Joedi, aí pelo convite. Foi muito interessante, enriquecedor, né? Aprendi assim demais com a nossa conversa e vou sair daqui cheio de ideia, né? Para a gente poder ter novas conversas no futuro e convido aí todo mundo que está assistindo também a acompanhar a gente no nosso trabalho, Laboratório do Futuro, a própria Labore, que são empresas ligadas, empresas e laboratório, né? Ligado a isso que a gente está conversando, né? Vamos fazer coisas relevantes, vamos trazer a pesquisa para o que é importante para o nosso futuro. E eu acho que esse recado final do professor Joedi foi muito importante, né? Como a gente olha para o que é relevante no nosso mundo, a gente não pode viver no Brasil e no Rio de Janeiro a situação que a gente vive, a quantidade de desafios que a gente tem e pensar que nós, como pesquisadores, como professores, estamos alheios a isso tudo, né? Então a gente tem que estar diretamente ligado aos desafios das empresas também, por que não? Desafios das, das instituições de ensino, dos trabalhadores, das pessoas, do cidadão, das cidades. Então, tudo isso a gente gosta de olhar nas nossas pesquisas. E aí, uma questão que a gente, para deixar, né, no final, assim, um comentário final, acho que para esse novo mundo do trabalho, que todo mundo tem que contribuir de alguma forma, né? As instituições, todos os atores sociais que a gente pode pensar, governo, sindicatos, empresas, organizações como ONGs as organizações patronais. Então, elas todas têm que atuar de forma conjunta para a gente criar o futuro do trabalho que a gente gostaria de ter. Então, eu acho que esse é um recado que a gente sempre deixa quando a gente comenta. Não existe um ator único, não existe, o governo vai mudar, as empresas vão mudar. Não existe isso. Existe um esforço contínuo, uma preocupação contínua de todos os entes sociais do que vai ser esse futuro do trabalho, né? Num país onde a gente está com uma taxa de desemprego de 14%, né, já passamos disso há anos, acima de 2 dígitos, a gente tem que pensar nesse assunto cada vez mais e pensar de forma colaborativa, né? Como o professor falou aí, o professor Joadi, a gente tem que pensar como é que a gente se ajuda e não como é que a gente briga um com o outro, como é que a gente cria esses silos de conhecimento. Então, acho que esse é um recado final, né? E como indivíduo, acho que cada um de nós, dentro das nossas áreas, a gente tem que se preocupar com esse assunto, né? Porque o trabalho é central na nossa vida, na vida humana, há centenas de anos já, e não vai deixar de ser nas próximas centenas de anos. A gente vai continuar pensando no trabalho, talvez de forma mais ampla, né? Um trabalho que se amplie para considerar também até o ócio, né? Como é que a gente escolhe, como é que a gente trabalha para se divertir, como é que a gente decide o que é diversão e tudo mais. Então, acho que esse é o recado final que eu queria deixar aí. De novo, agradecendo a todo mundo que está assistindo e a você também, professor Joedi. Aí, vamos continuar junto aí. Eu quero manter essa interação aí com você, lá com o seu instituto, para a gente continuar aí discutindo ciência, discutindo principalmente esse tema trabalho, discutindo tecnologia. Eu não sou um especialista em tecnologia, mas eu sou um imigrante digital que tive que me transformar. Hoje eu sou quase um nativo digital, né? Tem, Com tem que certeza. estar estudando todas essas novas tecnologias, porque o meu dia a dia de trabalho vai depender muito dessas novas tecnologias e eu espero contribuir aí com a sociedade ainda há algum tempo aí, trazendo conhecimento, porque nós professores nós compartilhamos o bem mais importante da sociedade, que é o conhecimento, né? Então agradecer aqui a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E você pode preparar ainda sobre esse tema ou outros temas e para a gente vir aqui no nosso papo de gestão para compartilhar conhecimento aqui com a nossa audiência, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até terça-feira às 20 horas com mais um papo de gestão. Muito obrigado a todos, principalmente ao nosso convidado Yuri. Uma boa noite a todos e fique com Deus.